Tá pensando em estudar nos Estados Unidos, mas está assustado com os valores de tuition? Está buscando bolsa de estudos para ajudar o custeamento dos seus estudos lá fora? Então fica aqui nesse vídeo que ele é para você. Hoje vamos falar sobre como conseguir uma bolsa de estudos para estudar em uma faculdade dos Estados Unidos. Se você ainda não me conhece, então seja muito bem-vindo ao canal. Se já conhece, bem-vindo de volta. Meu nome é Letícia, eu tenho 29 anos, eu sou advogada no Brasil e recentemente finalizei meu mestrado em Direito Americano na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Com meus serviços, eu posso ser sua mentora no processo de estudar fora, posso te ajudar a obter o visto de estudante e até mesmo a pensar e aplicar para certos vistos de trabalho. Já curte esse vídeo para que o YouTube divulgue esse conteúdo para mais pessoas que desejam estudar, trabalhar e morar fora do país. E não esquece de se inscrever no canal também. Eu, melhor do que ninguém, sei o quão caro pode custar uma universidade fora do país, por isso eu quero ajudar vocês hoje a conquistar a sua bolsa de estudos. Quero começar contando um pouco sobre como foi para mim estudar nos Estados Unidos e aplicar para essas bolsas de estudos. Quando eu fiz a minha application para o mestrado, eu apliquei para 5 universidades e eu consegui as bolsas nas 5 universidades. E diga-se de passagem que eram bolsas muito boas. Por exemplo, na Universidade da Califórnia, a tuition estava em torno de uns 70 mil e eu consegui uma bolsa de $35 mil, que ia cobrir tanto a parte dos estudos quanto a parte da moradia. Então, acho que a minha primeira dica é, se você está pensando em aplicar para várias faculdades, que é o que eu recomendo, para todas elas, tente bolsa de estudos. Existem vários tipos de bolsas, né? Existem as bolsas acadêmicas, as bolsas esportivas ou até mesmo as de necessidade financeira. E tem também as bolsas específicas para estudantes internacionais. Então eu sempre recomendo que vocês deem uma olhada quais são as bolsas que as faculdades oferecem, quais os critérios de cada bolsa e em quais vocês se encaixam. E quais são as estratégias para que você aumente as suas chances de conquistar uma bolsa, né? Eu acho que a primeira estratégia é uma que você pratica ao longo de muitos anos, que é a excelência acadêmica. É muito importante para essas bolsas que você tenha um bom GPA, ou seja, uma boa média de notas, e que você tenha um histórico escolar com notas boas. Outra coisa que vai ajudar muito na obtenção de bolsa é você ter um bom desempenho nos exames de proficiência em inglês. Então, por exemplo, o TOEFL e o IELTS. Para entrar na faculdade de Direito, lá tem também eu acho que chama LSAT, que é uma prova para você entrar na faculdade de Direito nos Estados Unidos. Todas as notas boas que você tiver nessas provas de proficiência também são muito importantes para que você consiga uma bolsa e que essa bolsa tenha um valor quanto maior, melhor, né? De 100%, se puder, 80%, 50% do valor da tuition. Atividades extracurriculares também são projetos que podem fortalecer o seu perfil na hora de aplicar para uma bolsa. Então, por exemplo, seu envolvimento com uma pesquisa ou um voluntariado, até mesmo projetos sociais, são coisas que podem fortalecer o seu perfil e o seu currículo e que vão fazer uma diferença na hora de você solicitar a bolsa, se esse for um dos requisitos da bolsa, claro. Bom, eu apliquei para as bolsas das próprias faculdades que eu apliquei para fazer o mestrado e eu oriento que vocês façam isso também, sabe? Buscar a faculdade nas quais vocês querem estudar, ver quais bolsas essas faculdades oferecem, os requisitos de cada bolsa e aplicar para elas. Existem também sites, plataformas e instituições que oferecem bolsas por fora, né? E eu acho interessante vocês aplicarem também para essas bolsas que são oferecidas por instituições terceiras, digamos assim. Mas também eu quero que vocês tenham essa clareza de que as universidades nos Estados Unidos, elas oferecem sim bolsas que são dadas diretamente pela universidade e eu acho essas muito interessantes de aplicar. Talvez a concorrência seja um pouco menor, porque você está concorrendo só com as pessoas que estão aplicando para aquela faculdade, diferente dessas organizações terceiras que você está tendo uma concorrência bem maior, porque geralmente as pessoas estão aplicando para a bolsa, né? Independente de qual faculdade elas vão estudar. Então acho que talvez nesses sites terceirizados talvez tenha uma concorrência um pouco maior, sabe? Existem também organizações bem famosas, né, que financiam estudantes internacionais, né, como por exemplo a Fulbright, uma instituição bem famosa que oferece diversas bolsas. Mas de novo, no meu caso, eu não fiz esse tipo de bolsa. Todas as bolsas que eu ganhei foram bolsas que eu apliquei diretamente nas universidades para as quais eu estava tentando mestrado nos Estados Unidos. De novo, eu apliquei para 5 universidades e nas 5 eu consegui bolsa. Eu acho que um bom jeito de você procurar bolsas é no próprio site da universidade, procurando no Google mesmo. E se você tiver alguma dúvida se a sua universidade oferece ou não algum tipo de bolsa, eu acho sempre interessante você enviar um e-mail para sua faculdade, para o seu reitor ou para o diretor de estudos na sua faculdade, ou até mesmo passar uma ligação, sabe, pedir informação. O importante é que você seja bem ativo nessa procura, porque eu acho que proatividade é uma coisa que você vai ver que vai ser bem importante na sua jornada estudando fora do país. E como que você pode
montar uma application forte, né, para você solicitar uma bolsa de estudos. Eu acho muito importante que as redações e as cartas de motivação, né, o personal statement, eles sejam muito bem escritos. Eu acho que é importante vocês buscarem uma orientação nesse sentido, né? Eu mesmo até consigo dar esse tipo de orientação, ou até mesmo revisar, né, redações, cartas de motivação, personal statement. Mas eu acho que é importante que vocês não subestimem o poder desses documentos na hora da aplicação para uma bolsa de estudos ou até mesmo para application do seu bacharel, do seu mestrado, do seu PhD, enfim. As cartas de recomendação também são muito importantes, não só quem assina elas, mas também o fato de elas estarem bem elaboradas. Então, quando você for pedir para algum professor seu fazer uma carta de recomendação para você ou algo do tipo, eu acho que é bem importante você conversar com esse professor sobre o que você gostaria que a mensagem fosse passada, sabe? Para não ficar uma carta generalista. Eu sempre falo que isso é muito importante, assim, né, nas cartas de recomendação, que o professor não fale só, por exemplo, ele é um aluno muito bom. Gente, aluno muito bom tem muitos. Ele pode falar de coisas, por exemplo, específicas que você fez. Tipo, durante a aula, a Letícia fez, no caso eu, né? Como exemplo, fez um tal questionamento que foi muito importante, ou apresentou um trabalho que foi muito importante nesse sentido, sei lá o quê. Então, assim, buscar também professores que te conheçam bem, né? E que vão poder elaborar uma carta de recomendação, sabe? Com bastante conteúdo sobre você. E não uma carta generalista. Óbvio que se você não tiver essa oportunidade, uma carta generalista também pode servir, mas pode ser que ela não seja uma carta tão forte quanto uma carta mais bem elaborada. Algumas universidades também, ou algumas instituições que solicitam bolsa, elas fazem entrevistas com os candidatos, então eu acho muito importante você se preparar bem para essas entrevistas, sabe? De novo, não subestimar o quão importante cada etapa do processo de aplicação é nesse momento que eles vão te avaliar como candidato para aquela faculdade, né? Olhando olho no olho, vamos dizer assim, né? Olhando no seu rosto. E eu acho importante que você se prepare, sabe? Igual quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, que a gente estuda sobre a empresa, por exemplo, né? Se prepara com algumas questões que podem ser comuns de serem perguntadas ali no momento da entrevista. Para essa entrevista do mestrado e da bolsa, eu também acho importante que vocês se preparem para essas entrevistas de forma séria. E quais são os erros mais comuns na busca por bolsas, né? Eu acho que o primeiro deles é perder prazos de inscrição. Quando vocês estiverem pesquisando por essas bolsas, né? Além dos requisitos das bolsas e do valor das bolsas e tudo mais, essas bolsas, elas sempre têm um prazo de inscrição, né? Então é bem importante você se atentar a ele, porque eles não costumam ser muito flexíveis em questão de prazo. Se o prazo é, por exemplo, de 1 de março a 31 de março, é isso que você tem. Muito dificilmente eu acho que eles vão aceitar uma inscrição atrasada, enfim. E acho que joga a seu favor você fazer as coisas dentro do prazo já pré-estabelecido. Outro erro comum é você não seguir os critérios de elegibilidade. Então, quando você for aplicar para a bolsa, se a bolsa não especificar quais são esses critérios, talvez entre em contato com a faculdade e tente descobrir quais são os critérios para ser elegível para aquela bolsa. Porque senão você vai estar perdendo o seu precioso tempo, né, de que você podia estar fazendo outras coisas, para aplicar para uma bolsa na qual você nem se encaixa. Então, eu acho importante você saber desde antemão quais são os critérios para aquela bolsa, ver se você se encaixa neles. Se sim, ótimo, aplica. Se você acha que está muito longe de você se encaixar naquele critério, eu acho que talvez seja só uma perda de tempo, assim, no sentido de você vai se dedicar a fazer um personal statement, uma carta de recomendação, algo do tipo, para algo no qual você não se encaixa. Outra coisa que eu acho bem importante mencionar também, personal statement, eu acho muito importante que vocês façam customizado para aquela faculdade para qual você está aplicando. Ou seja, não escreva um personal statement broad, sabe? Tipo, geral, e aplique para todas as universidades. Não. Veja para a universidade que você está aplicando, qual curso você vai fazer, né? Quais são as matérias que você vai ter naquela faculdade, os tipos de bolsa, qual bolsa específica você está aplicando, e aí você fazer o seu personal statement customizado para aquela bolsa que você está aplicando ou para aquela vaga que você está aplicando. Eu acho isso muito importante, porque quando a gente faz um modelo geral e aplica para várias coisas, isso aparece e acho que demonstra um pouco de falta de interesse, sabe? Então eu acho que é muito a seu favor que você customize, né? Faça um personal statement, uma carta de interesse específica para
cada universidade, para cada instituição que você tá aplicando. E, né, ainda falando sobre personal statement um pouquinho, eu acho que é muito importante você saber vender seu peixe. Não tenham medo de falar bem de vocês mesmos. Eu sei que muitas pessoas, e acho que também isso é muito coisa do brasileiro, assim, de ter, como que eu posso dizer, um pouco de humildade, sabe? De não saber se valorizar muito, de pensar que o que fez não foi suficiente. E assim, tem outras pessoas que talvez tenham feito menos que você, mas que elas se vendem muito mais, sabe? Elas engrandecem muito mais o que elas fizeram. Então, olhem sempre assim com bons olhos para as coisas que vocês já fizeram e, como eu disse, né, saibam vender seu peixe, né? Escrevam, claro, sempre de maneira honesta, mas valorizando aquilo que você fez, porque só a gente, né, sabe o quanto a gente batalhou para muitas coisas que a gente conquistou na vida. Você tem que saber falar, né, pra pessoa o quão importante aquelas coisas foram para fazer você chegar onde você tá, ou pra você tá aplicando para aquela bolsa, ou pra você tá fazendo application para aquele curso. Enfim, o personal statement, ele é muito importante e eu acho que você ter um personal statement bem escrito e se valorizando é muito importante. De novo, se vocês precisam de ajuda com isso, eu posso ajudar com os meus serviços, mas eu quero destacar aqui, de qualquer forma, a importância de seus documentos estarem bem escritos, bem formatados, sabe, enaltecendo o trabalho de vocês. Acho que isso vai ser muito importante. E, enfim, acho que como dica final, eu diria assim, apliquem pro máximo de bolsas para as quais vocês conseguirem, né? Óbvio, como eu falei, daquelas que vocês são elegíveis. Mas se vocês têm a oportunidade de aplicar para mais um tipo de bolsa, para a mesma faculdade, ou para o mesmo curso, né? Tipo, vamos supor, a faculdade oferece uma bolsa, mas eu também quero aplicar pelo Fulbright. Aplique pros dois, para você ver depois qual que vai ser a melhor oferta que você vai ter e a qual que você vai pegar, né? Porque nem eu disse, quando eu apliquei para as faculdades nos Estados Unidos para o meu mestrado, eu apliquei para bolsa nas 5 faculdades. Nas 5 faculdades não só eu fui aceita, como também eu consegui as bolsas que eu gostaria, e foram bolsas muito boas. Então, na hora que eu fui escolher qual faculdade eu queria entrar, isso também foi um fator muito importante para mim, para eu decidir para qual faculdade eu queria ir. Gostou das dicas? Então deixa seu like e depois comenta aqui embaixo se você já conquistou sua bolsa e o que você achou do vídeo. E compartilhe com quem também está querendo estudar lá fora. Não esquece de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre estudar fora do país. E se você ainda tem dúvidas, entre em contato comigo. Meus serviços podem te ajudar no visto de estudante ou no futuro visto de trabalho. Boa sorte, pessoal. Até a próxima e tchau!